Olá, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos nos capítulos 28 e 29 do audiolivro Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho. Um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 28. Cidade Sombria. Mutilados às centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Conta-nos André Luiz. No livro Libertação, André Luiz nos fala de uma cidade dos planos inferiores, onde o panorama é um dos mais desagradáveis, seja pelo local e a população, seja pela fauna e a flora. São descrições que nos causam medo e tristeza. Tal é a situação dessa coletividade de sofredores. A cidade está envolta em denso nevoeiro, em terreno acidentado, e o casario paupérrimo, decadente e sórdido, com exceção do templo e dos palácios do pessoal administrativo, que ficam num pequeno planalto onde há ruas e praças bem cuidadas, cheias de gente e carros puxados por escravos e animais. Tanto os seres humanos e subhumanos, como a flora e a fauna, causam piedade. Tal é a degeneração em que se encontram. No ar, aquela sensação de insegurança pela presença daquelas fisionomias criminosas. Pigmeus aos bandos perambulam pelas ruelas, como que impulsionados por uma força estranha que os movem de um local para o outro, sem destino. A ociosidade é a nota dominante. Multidões de seres subhumanos são utilizados para os serviços mais rudimentares, como trabalhadores de poucas possibilidades, em regime de escravidão. Para completar esse quadro entristecedor, essa população se traja com roupas imundas e fétidas. Entre os dirigentes, predomina a cor vermelha, muito viva, escarlate, simbolizando bem o estado de agressividade que lhes é peculiar. Tudo é de causar pena, inclusive a flora, porque até as plantas são desagradáveis ao olhar. Mas o que mais amedronta é a grande quantidade de animais monstruosos que se movimentam a esmo, como duendes. Nessa cidade purgatorial, 95% da população se dedica ao mal e à desarmonia, não existindo crianças, como se Deus quisesse poupá-las de um lugar tão desolador e inseguro. Os cinco restantes Os 5% restantes são constituídos de missionários do bem, em abnegado serviço de auxiliar aqueles que demonstrem arrependimento e propensão para a reforma íntima. Trabalham anonimamente para não despertar revolta por parte dos senhores da colônia. Essa população de expropriados e malfeitores, escravos e carrascos, vive sob severa vigilância de um policiamento de pessoas de semblante feroz, mas parecendo felinos à procura de uma presa. Todos, entretanto, não passam de instrumentos da justiça divina, que utiliza o homem para corrigir o homem. A alimentação se dá pela vampirização dos fluidos dos encarnados que se afinam com as paixões rasteiras, que têm as energias sugadas, como que por lampreyas insaciáveis.
Essa cidade fica nas proximidades da superfície terrestre. O plano espiritual é um mundo de infinitas situações, em conformidade com as condições morais e intelectuais de sua população, que se agrupa por afinidade. Mas, como aqui, lá também existem os que governam e os que são governados, segundo a condição intelectual que alcançaram. O importante dessa lição é que ela nos adverte para o perigo do envolvimento com essa coletividade de vampiros que está bem próxima de nós, à procura daqueles que se afinem com as sensações inferiores para se imantarem a eles. Como dizem os benfeitores espirituais, cada pessoa tem a companhia que deseja, segundo suas inclinações. E diante dessa advertência, não podemos alegar ignorância se formos conduzidos à cidade dos planos inferiores ao desencarnar. Vigiemos, portanto, as nossas tendências, para que não desembarquemos nessas regiões de terríveis sofrimentos. Capítulo 29. Fogo purificador. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira, ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Conta-nos André Luiz. Muitos relatos históricos, filosóficos ou religiosos são levados à conta de fantasias atribuídas aos literatos, que dão asas aos seus sonhos de visões mirabolantes na maioria das vezes. No entanto, muitas dessas presumíveis ficções tornam-se realidade comprovadas, que são pela tecnologia ou pelo testemunho idôneo de espíritos superiores, quando se trata de questões espirituais. É por isso que Kardec não critica os livros considerados por muitos como fantasiosos, como a Bíblia, no caso da criação do mundo em 6 dias. Devemos então concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganaram na sua interpretação. O codificador interpreta essas afirmações bíblicas como alegórica, atribuindo a cada um desses dias períodos de muitas centenas de milhares de anos. A Divina Comédia de Dante Alighieri, o pai da poesia italiana, considerada uma das melhores obras da literatura mundial de todos os tempos, orgulho da latinidade, também é enquadrada entre os livros de ficção, embora suas referências sobre o céu, o purgatório e o inferno sejam aceitas por muitos seguidores do cristianismo. Nesse livro, o autor fala que os condenados às penas do inferno são lançados em fogueiras que ardem eternamente, sem destruir os corpos, sem falar de outros tipos de suplícios. Esse aparente absurdo, chamas que queimam sem destruir os corpos, também foi ridicularizado por seguidores de algumas filosofias. No entanto, André Luiz nos fala sobre o fogo higienizador que desencadeia enormes fogueiras que desintegram os miasmas deletérios das zonas tenebrosas, criadas pelas mentes doentes de milhões de espíritos dessas regiões, locais em que eles vivem por dias ou milênios. Mas, conforme nos diz esse mestre espiritual, essas labaredas envolvem a turba desarvorada das regiões inferiores, causando-lhe sofrimentos horríveis, sem, no entanto, ocasionar-lhe a morte, pois o espírito é indestrutível. Tanto isso é verdade
que esses espíritos tentaram assaltar o posto de socorro dessa região para se defenderem do fogo que se aproximava, mas seus intentos foram frustrados em razão das barreiras magnéticas que defendiam essa instituição socorrista. Só eram amparados os que demonstravam condições de serem internados, o que se constatava pela irradiação do corpo perispiritual, característica segura para esse tipo de identificação, senão seria o caos dentro da instituição. Para escapar do fogo purificador, a casa transitória de Fabiano de Cristo, como é denominada, no seu conjunto, foi transferida para um local inacessível a esse fogo, em regiões mais elevadas, e posteriormente retornou à região para a qual ela fora criada. Vemos por essas revelações espíritas que nem tudo é inverossímil nas afirmações dogmáticas de algumas religiões, apenas os detalhes. Por exemplo, o Espiritismo também admite os sofrimentos do espírito que perambulam nas regiões umbralinas mais densas e abismais, aquelas mais subterrâneas, conforme nos fala Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Só que não eternamente, mas sim transitoriamente, enquanto perdurarem o ódio e as paixões inferiores, o que pode durar dias ou milênios, repetimos. O socorro virá quando o sofredor se arrepender dos males praticados e demonstrar sincera disposição para repará-los, o que modifica seu padrão vibratório. A condição mental identifica-o com a luz ou com as trevas, de acordo com a irradiação do corpo perispiritual. É bom lembrar que o inferno admitido por algumas crenças cristãs não é de sua invenção, mas uma cópia exagerada, em muitos sentidos, do inferno pagão, conforme consta do livro O Céu e o Inferno. Pelo que foi exposto, é necessário que iniciemos nossa transformação moral para não sermos surpreendidos nessas regiões purgatoriais, sem a roupagem de amianto de nossas transformações, até que possamos ingressar em planos maiores. Esse ingresso ocorrerá mais cedo ou mais tarde, de acordo com as nossas disposições de vencer nossas paixões inferiores e nos dedicarmos às conquistas morais e intelectuais. Assim, encerramos os capítulos 28 e 29 e para a próxima semana estaremos postando os capítulos 30 e 31, Tribunais Espirituais e Justiça Divina. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos ouvintes desta obra. Que Jesus abençoe a todos nós.